Você já ouviu falar que Deus é amor, mas também é justiça? Que Ele estende a mão, mas também disciplina? Hoje, vamos falar de uma história real que poucos conhecem. A história do único nome que foi apagado do livro da vida. Muitos pensam que isso é apenas uma metáfora, mas as Escrituras revelam algo muito mais sério, algo que pode confrontar cada um de nós com a pergunta mais importante da nossa vida. O seu nome está escrito no livro da vida ou foi apagado? Fique comigo, porque a última revelação desta mensagem é a mais poderosa de todas. Há um caso registrado na história bíblica que simboliza como nenhum outro a consequência de um coração obstinado. Este nome não foi apenas ignorado, mas removido do livro da vida por decisão de Deus. Essa história começa quando o povo de Israel se aproximava da terra prometida e precisava enfrentar povos que não temiam o Senhor. O Antigo Testamento nos conta que um profeta foi chamado pelo rei para amaldiçoar Israel. Ele era um profeta que conhecia a voz de Deus. Ele sabia quem era o Deus Altíssimo, mas em seu coração, a cobiça e o desejo por honra e riqueza começaram a ocupar o lugar da obediência. Ainda que inicialmente o profeta resistisse ao convite, seu coração não era puro, e ele acabou cedendo ao apelo do rei. Em Números capítulo 31, vemos que foi ele quem aconselhou o povo de Moabe a seduzir Israel, levando-os à idolatria e à imoralidade. Por causa disso, uma praga devastadora caiu sobre Israel, ferindo milhares. No livro de Apocalipse capítulo 2, Jesus menciona esse profeta ao repreender a igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Tens lá os que seguem a doutrina daquele profeta, o qual ensinava o rei a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Ou seja, o profeta se tornou símbolo de apostasia consciente, não por ignorância, mas por rebeldia deliberada. Ele conheceu a verdade e a vendeu. Você consegue perceber a gravidade desse exemplo? O profeta teve experiências sobrenaturais. Ele chegou a ouvir Deus falando, viu o anjo com a espada desembainhada. Mas mesmo assim, escolheu trair o Senhor por causa de benefícios materiais. Essa história ecoa como um alerta para todos nós. Não basta ter dons, não basta ter ministério, não basta ter experiências profundas. Se o coração se enche de orgulho, ganância e idolatria, a pessoa se afasta do Deus vivo. Eu quero que você reflita comigo. Quantos hoje, dentro das igrejas, estão se tornando aquele profeta nos bastidores? Quantos conhecem a palavra, mas não suportam perder status, influência ou riqueza? Será que o coração deles não está perigosamente perto de perder o registro celestial? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários de qual profeta estamos falando. Talvez o mais impressionante na história desse profeta não seja apenas o seu erro, mas a insistência em permanecer nele mesmo depois de repetidas advertências. Muitos pensam que Deus dá apenas uma oportunidade, mas a Bíblia mostra que ele é longânimo, paciente, pronto a perdoar. O profeta ouviu a voz de Deus várias vezes. Ele recebeu sinais, foi confrontado pelo anjo, teve o jumento que o carregava falando com ele de forma sobrenatural. Mesmo assim, seu coração não se quebrantou. Ele queria os presentes do rei, as recompensas materiais, o aplauso dos homens. Por isso, entregou Israel à armadilha do pecado. Em Números capítulo 22, o anjo do Senhor disse: Por quê? Já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para resistir-te, porque teu caminho me é perverso. A palavra perverso aqui revela a condição interna do profeta. Ele estava convencido de que tinha direito ao lucro, mesmo que isso custasse a pureza do povo de Deus. Ele não se importava com a aliança entre Deus e Israel. Ele não respeitava a santidade do chamado divino. Esse desprezo deliberado tornou seu pecado tão grave que o registro de sua vida se tornou um testemunho eterno contra ele.
Quantas vezes cedemos ao que o mundo oferece, às promessas de aceitação, dinheiro ou poder, e colocamos o propósito de Deus em segundo plano? Quantas vezes escolhemos o caminho da acomodação, do silêncio covarde, quando deveríamos defender a verdade com coragem? Amados irmãos, é por isso que precisamos entender que a nossa salvação é gratuita, mas não é barata. Foi comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo. A permanência do nosso nome no livro da vida não depende de perfeição humana, mas da fidelidade e da perseverança na fé. Apocalipse capítulo 3 declara: "O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida." Aqui está a chave: é a vitória espiritual. É a decisão diária de não se corromper, de não negociar princípios. Eu quero perguntar a você que me assiste: qual é o preço da sua fidelidade? Existe alguma proposta, alguma tentação que você aceitaria em troca da bênção de Deus? Essa pergunta precisa ecoar no seu coração, porque foi a incapacidade de responder com integridade que selou o destino do profeta. Quando a igreja se torna amiga do sistema mundano, ela adota o espírito daquele profeta, ainda que continue usando o nome de Deus. E foi esse exemplo que fez dele o único nome que as Escrituras sugerem ter sido riscado do livro da vida. Muitos podem perguntar: mas Deus não poderia ter poupado o profeta, já que ele tinha dons espirituais? Aqui precisamos lembrar que dons não são sinônimo de aprovação. Mateus capítulo 7 relata que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor lhes responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. Observe que essas pessoas realizaram obras sobrenaturais, mas não permaneceram fiéis. Aquele profeta é o retrato desse tipo de fé sem arrependimento, dessa religiosidade sem transformação. Irmãos, eu sei que este assunto é profundo e até mesmo doloroso, mas é necessário. Deus quer nos livrar do engano espiritual. O que ocorreu com Balaão não foi um ato isolado de ira divina, mas uma consequência justa e anunciada de uma vida de traição espiritual. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 6, Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Por isso, é hora de examinar o coração. Será que há áreas da sua vida em que você está semeando para a carne? Será que há atitudes, hábitos ou pensamentos que você mantém escondidos, pensando que Deus não vai levar em conta? Balaão também pensou assim. Ele acreditou que poderia enganar o povo e sair ileso. Mas o julgamento chegou. Em Números capítulo 31, versículo 8, vemos que ele foi morto na batalha junto com os reis de Midian, provando que ninguém permanece impune quando despreza a santidade de Deus. Eu quero convidar você a escrever nos comentários: A minha vida é do Mestre. Declare publicamente que seu coração pertence ao Senhor e que você escolhe perseverar na fé até o fim. Quando contemplamos essa história, fica claro que não há nada mais sério do que a responsabilidade de ter conhecido a verdade. Balaão conhecia o Deus verdadeiro. Ele não era um adorador de ídolos no sentido tradicional. Era alguém que, em algum momento, teve temor, discernimento e até experiências sobrenaturais. Mas seu coração foi se desviando devagar, alimentado pelo desejo de recompensa e pelo medo de perder reconhecimento. Isso nos ensina algo muito importante. Não é a falta de conhecimento que destrói a fé, mas o abandono da obediência. Muitos pensam que permanecer no livro da vida depende apenas de frequentar uma igreja ou de realizar boas obras. Mas o Evangelho deixa claro que Deus espera a entrega completa. Apocalipse capítulo 20 descreve o dia em que todos comparecerão diante do trono branco. Está escrito:
E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Note que há mais de um livro. Há registros detalhados das obras, das intenções e dos pensamentos. Mas existe também o livro da vida, e dele depende a sentença final. Eu quero que você imagine por um instante essa cena. Milhões de pessoas diante do Deus Todo-Poderoso. Silêncio absoluto. E então, um anjo abre o livro da vida. O seu nome estará lá. O meu estará? Essa é a pergunta que define tudo. E se Balaão tivesse se arrependido? Se tivesse abandonado sua cobiça e escolhido obedecer? Certamente, sua história teria outro desfecho. Queridos irmãos, Deus não apaga nomes com prazer. O próprio Senhor afirma em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo eu antes que se converta dos seus caminhos e viva? Essa é a natureza do nosso Pai. Ele chama, ele avisa, ele espera. Mas há um limite, e a história de Balaão é a prova. Muitos hoje vivem uma fé superficial. Frequentam cultos, fazem parte de ministérios, mas no íntimo alimentam pensamentos de ambição, ressentimento e orgulho. E é exatamente aí que nasce o perigo de ter o nome apagado. É uma desconexão interna entre o que se proclama e o que se pratica. Jesus alertou em Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Eu pergunto a você que está comigo até agora, o seu coração está limpo diante de Deus? Ou existe algum ídolo secreto que você insiste em proteger? É tempo de arrependimento, é tempo de voltar ao primeiro amor, porque o maior presente que um homem pode ter é permanecer com seu nome escrito no livro da vida, até o dia em que ouvirá: vinde, benditos de meu Pai. O Espírito Santo nos foi dado como selo e garantia da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13 declara: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a marca da filiação. É o testemunho interior de que pertencemos ao Senhor. Mas esse selo precisa ser preservado pelo viver santo e pela rendição constante. Você já se perguntou como podemos permanecer fiéis em um mundo tão corrompido? A resposta está na dependência total do Espírito Santo. Não somos fortes por nós mesmos. Não é a nossa força de vontade que nos faz vencer. É a graça operando em nós. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Observe que a graça não apenas salva, ela ensina, ela transforma. Ela nos torna capazes de dizer não ao pecado e sim à santidade. Diferente do profeta, que resistiu a essa voz, nós podemos escolher obedecer. Cada dia é uma oportunidade de renovar esse compromisso. Quero te convidar agora a fazer um exercício de fé. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu quero permanecer no teu livro da vida. Eu rejeito todo espírito de engano e cobiça. Eu escolho o caminho da fidelidade. Faça isso com sinceridade, porque o arrependimento é a chave que fecha a porta ao inimigo e abre o coração para Deus. Quando falamos sobre o livro da vida, estamos tratando de um dos maiores mistérios da eternidade. A Bíblia deixa claro que esse livro não é simbólico, não é uma figura de linguagem, mas uma realidade espiritual concreta. E mais, é um livro mantido por Deus,
onde estão registrados os nomes daqueles que têm parte com a salvação. Ter o nome escrito ali é mais do que uma esperança. É a maior certeza que alguém pode ter nesta vida. E é por isso que a revelação final, que eu vou compartilhar agora, é tão impactante. O livro da vida não foi criado no tempo. Ele existe antes da fundação do mundo. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso nos revela que o livro da vida pertence ao Cordeiro, a Jesus Cristo, e foi estabelecido antes mesmo da criação. O plano da redenção já existia, o sacrifício já estava determinado e os nomes já estavam registrados. Isso mostra a soberania e o amor eterno de Deus. Mas o mesmo livro também é mencionado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso significa que no dia do juízo final não importará a opinião das pessoas, os feitos humanos ou a aparência externa. A única pergunta será: este nome está escrito no livro da vida? A história de Balaão, que exploramos ao longo deste vídeo, nos mostra o que pode acontecer com alguém que escolhe trair esse chamado. Ele conheceu a voz de Deus, foi advertido várias vezes, mas persistiu no erro até o fim. Sua cobiça foi maior do que seu temor. E por isso, os estudiosos creem que ele é o único cujo nome foi removido definitivamente do livro da vida. Um exemplo eterno para que todos nós estejamos atentos. Mas há uma boa notícia. Enquanto há vida, há chance de arrependimento. Enquanto o coração ainda pode se quebrantar, há esperança. E o próprio Jesus nos faz uma promessa: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Isso significa que o Senhor quer manter os nomes ali. Ele não está à procura de falhas para apagar nomes, mas de corações dispostos a recomeçar. Por isso, a maior revelação que você precisa entender hoje é esta: você ainda está a tempo de garantir seu nome no livro da vida. E não apenas garantir, mas permanecer. Porque não se trata apenas de um momento de fé, mas de uma caminhada de fidelidade. O verdadeiro crente é aquele que persevera até o fim. A perseverança, a santidade e a entrega diária são marcas de quem não quer apenas começar bem, mas terminar vitorioso. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não é hora de recuar. Não é hora de viver em cima do muro. É tempo de definir a quem o coração pertence. Eu te pergunto: sua vida está alinhada com a vontade de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Você sente a presença do Espírito Santo confirmando em seu espírito que você é filho de Deus? Se a resposta for sim, glória a Deus. Permaneça firme. Mas se há dúvidas, se há áreas da sua vida que precisam de restauração, hoje é o dia de entregar tudo. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu quero ter meu nome firmado no teu livro para sempre. E se você deseja isso de todo o coração, eu quero orar por você. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Peço perdão pelos meus pecados e renuncio a toda rebeldia, cobiça e orgulho. Lava-me com teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida e não permitas que eu me desvie. Enche-me com o teu Espírito Santo e guia meus passos para a tua verdade. Eu me entrego totalmente a ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, creia, há festa no céu neste momento. E quero te encorajar a procurar uma igreja cristã, bíblica, onde você possa crescer espiritualmente, ser discipulado e caminhar em comunhão com outros irmãos. Deus não nos chamou para andar sozinhos, mas em família. E se você assistiu até aqui, escreva nos comentários:
Eu sou filho de Deus. Isso nos mostra quem está comprometido com a verdade e nos ajuda a alcançar mais vidas com essa mensagem. Também te convido a se inscrever agora no canal Reflexões Bíblicas, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação que Deus tem para você. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa despertar, alguém que está afastado, alguém que, como Balaão, já ouviu a voz de Deus, mas precisa voltar à obediência. E lembre-se, o maior presente da salvação é ter o nome mantido no livro da vida, e o maior chamado é viver de modo digno desse registro eterno. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você e sua casa.